Nos nossos estudos, e nós vamos fazer uma pausa, como já fizemos domingo passado, falando sobre Deus. Nós estamos, inclusive, trabalhando o credo apostólico, estamos trabalhando esses aspectos históricos que apontam justamente para uma relação da igreja com aquilo que crê. O credo aponta o que cremos, e é por isso o nome, no latim, credo, creio. Uma das questões importantes para nós analisarmos é que hoje, nos nossos dias, a igreja tem cada vez mais se esvaziado de conceitos estruturais da palavra de Deus. Então, não é difícil você nortear, ou pelo menos ver, que o que norteia a igreja nos nossos dias, se a gente fosse perguntar assim, de grosso modo, a igreja brasileira é norteado pela palavra de Deus ou pelas emoções? A gente teria dificuldade, né? Porque parece que as emoções no Brasil, eu não sei se é porque o brasileiro tem esse sangue latino, né? Você vê os jogadores de futebol, a roupa que eles usam quando eles estão de folga parece mais carnaval. Boa palavra, né, Jonathan? Gosta de uma música, né? Gosta de uma manifestação assim, emocional, né? É claro que nós não vamos negar a nossa característica, inclusive, de uma sociedade muito ligada, nós somos afetuosos, nós somos, a gente até teve acolhedores, boa palavra, Poliana, nós somos, de fato, uma sociedade que, apesar de alguns criticarem, né, nós temos uma sociedade que ela se importa, de maneira que esse acolhimento, essa manifestação, ela é vista. É um povo acolhedor. Haja vista nós mineiros, né? Nós somos mais acolhedores do que o padrão, né, Meire? E a relação, então, para nós, ela chama a atenção porque nós não estamos contra isso. Nós devemos ser uma igreja cada vez mais acolhedora, nós devemos ser uma igreja cada vez mais sensível à voz de Deus. Muitas vezes, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando Deus fala ao nosso coração, quando nós nos apresentamos diante do Senhor, nós choramos, não é verdade? Não é errado, pelo contrário. Isso manifesta, inclusive, uma relação viva, que você está, como foi dito já hoje, recebendo a boa semente, e no seu coração, no nosso coração é terra boa, está entendendo aquilo que está sendo transmitido por meio do pregador, por meio da leitura que você está fazendo da palavra. Mas nós sabemos muito bem que no contexto geral, as pessoas fizeram das emoções uma relação para fazer a avaliação daquilo que é bom e daquilo que não é bom. Alguém já disse, né? Se eu não arrepiar, o culto não foi bom, né? Aí alguém já respondeu, então pega um esmeril e de vez em quando você liga ele, né? Só para dar uma fortalecida na ação de Deus no culto. Misericórdia, né? Misericórdia, porque essa é uma relação humana. Então nós temos o credo, nós temos outras confissões, nós falamos sobre isso. O credo, ele é um dos mais simples, ele é um documento simples, mas quando ele foi escrito, foi para nortear a igreja que precisava de informações. Como é que essa igreja se identificaria? Se identificaria com um Cristo que é apenas Deus e não é 100% homem, ou então teria um Deus que, diferente do Deus dos filisteus, um Deus que é diferente porque ele é poderoso, mas há outros deuses aí também que são poderosos, é isso? Por isso que eles tiveram essa preocupação em escrever documentos. Eu sempre digo isso, que os documentos históricos, eles não têm a pretensão de se colocar como Bíblia. Isso aí é muito importante. Aquela turma lá do histerismo, não é emoção. Tem muita gente que gosta do histerismo. Eu gosto das emoções, a emoção é importante.
Nós não queremos abrir mão, mas o esterismo não. Eles pegam e dizem assim, não, vocês acreditam de maneira literal que tudo que nós temos que procurar de resposta para a vida está na palavra de Deus? É quase a pergunta, mas aonde você vai procurar? Aonde mais você vai procurar? Mas também nos acusam, vocês também têm aquelas confissões, vocês acreditam nisso, mas você discorda que o Brasil foi colônia portuguesa? Não, mas o que tem a ver? Mas se a gente não tiver importância, se nós não darmos importância a documentos históricos, nós nem sabemos por que estamos aqui, de onde viemos. Nós nem temos, na verdade, condições de falar assim, o que de fato você crê? Não, eu creio em uma coisa que o pastor Fábio inventou aí em 2020, quando veio aqui para Getúlio Vargas, e nós seguimos. É isso que vocês creem? Não. Nós cremos em fundamentos, que essa igreja aqui está fundamentada em documentos que foram escritos abaixo das Escrituras, que dizem, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É essa afirmação que nós temos escrita há mais de praticamente 2000 anos, que nos vai dizer, nos aponta, nós somos um povo que valoriza a história da igreja, porque homens se gastaram trabalhando para livrar a igreja das chamadas heresias, dos erros, palavra simples, daqueles erros que poderiam trabalhar contra o crescimento da igreja. E quem é o mais preocupado em manter, em zelar pela palavra que nos foi entregue? Quem é o principal? Deus. Deus. Ele é aquele que deu e aquele que sustenta a sua palavra. É Ele que não permitiu que ela ficasse pelo caminho. Afinal de contas, quantos sistemas políticos já se levantaram contra as Escrituras? E nenhum deles conseguiu que as Escrituras ficassem pelo caminho. Então nós temos tudo isso para nortear a nossa vida cristã. E hoje, de modo especial, nós vamos falar a respeito desse Deus e como é que ele se revela, porque aqui no credo apostólico diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É a primeira parte, até cá, depois você achar aquele lá, isso, muito bom, servo bom e fiel, entre aqui para o gozo da vida eterna. Não, ainda não, tá? É a expressão bíblica. Vamos juntos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Abra sua Bíblia comigo aí, nós vamos ver alguns aspectos dessa relação agora, desse Deus que se revela como Todo-Poderoso. Falei Gênesis, né? Depois nós vamos para Gênesis. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Vamos abrir aí a sua Bíblia. Sempre manuseie a sua Bíblia, é uma maneira boa de você aprender a manusear os livros da palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6. 6:4. Vamos ler juntos? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: escute, Israel. Vocês acharam? Deuteronômio 6, versículo 4. Então vamos lá. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Senhor. Olha só como a palavra de Deus nos apresenta. Nós sabemos que Ele é poderoso, Ele é Criador do céu e da terra. Nós estamos falando desde domingo passado sobre alguns aspectos que nós chamamos de atributos de Deus, características que Deus possui, e uma delas, Ele é único. Não há outro como Ele. Ele é o único porque Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Quer ver um outro texto importante?
Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 8. 1 Coríntios 8. Observe aí do versículo 4. 1 Coríntios 8, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus, porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, porém, vamos juntos os 6? Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para que existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, e por meio de quem também nós, olha só que informação, que apontamento da palavra de Deus a respeito de haver apenas um Deus vivo e verdadeiro. Nós já estudamos a Trindade. Quando nós falamos um Deus vivo e verdadeiro, nós estamos falando a respeito do Deus Trino. Para nós não tem dificuldade em falar só há um Deus vivo e verdadeiro, o Deus Trino. Um Deus que se revela por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu pergunto aos irmãos, qual a importância de saber que só há um Deus vivo e verdadeiro? Qual a importância disso? Vamos refletir e eu quero ouvi-los, porque nós temos que entender, porque qual é a preocupação da palavra de Deus em apresentar que apenas um Deus vivo e verdadeiro. Vamos pensar em alguns aspectos? Me ajudem a pensar, vamos lá. Muitos deuses se declaram como deuses, não é isso, Eliana? E tem muitos adeptos desses deuses, não é isso? Isso não é novidade, né? Então, porque há vários deuses. O que mais? Vamos lá, vamos continuar pensando. Olha, que aspecto importante. Vocês concordam que nós temos que descobrir, como bons investigadores, quem de fato está dizendo a verdade? Vocês concordam ou não? É aquela coisa assim, se há deuses falsos, há um que é verdadeiro. E ele, por meio da sua palavra, revela que esses deuses recebem inclusive ídolos, ou melhor, sacrifícios. São feitos sacrifícios. Eu pergunto, vamos aqui já mais uma vez uma pitada de aula histórica. O Jonathan vai responder, hein, Jonathan? Como é que a civilização aqui, Marcinho, primitiva, adorava a Deus? Os indígenas, qual é a intenção dos indígenas? Havia dentro do coração dos indígenas, vamos pegar aqui no contexto local, desejo em adorar a Deus? Como é que eles faziam? Lembram? Exato, exatamente. Pegava um grupo grande e dizia, o sol é um grande Deus. O que mais? Declaravam, por exemplo, isso aí já é uma coisa pesada, né? Ah, essa criança aí é porque os deuses amaldiçoaram. Alguma coisa aconteceu e nasceu o quê? Com uma deformação congênita, uma deformação física. E até hoje há relatos que eles matam, sepultam a criança devido a uma questão física. É ou não é? Por quê? Porque há um entendimento que os deuses ali, não aprovou aquela criança. Olha só, uma coisa bem,
né? Difícil. Até é impressionante, né? O dia que nós estivermos inseridos na sociedade, a sociedade aprovando a igreja, pode saber que Jesus Cristo está, aí sim, aos 45 do segundo tempo, para voltar. A FUNAI sempre foi uma das maiores adversárias de quem? De quem? Da igreja, vamos falar a boa palavra. Toda frente missionária tem problema com a FUNAI. Sabe por quê? Porque falar que Jesus Cristo morreu e é o único verdadeiro Deus, e que eles não precisam fazer o sepultamento de crianças deformadas fisicamente, isso aí é contra a cultura deles. Isso é contra a cultura. Aí só que eles não descobriram uma coisa, eles não sabem disso. O evangelho de Jesus Cristo é contra a cultura. Ele é contra a cultura dos homens. Porque a palavra de Deus, ela não deixa margem para que nós possamos, digamos, interpretá-la de bel prazer. Não! É por isso que a palavra de Deus, ela está acima de qualquer cultura. Ela é a palavra de Deus que é projeto para nortear o ser humano. E é importante descobrir isso. Quem são os maiores líderes religiosos na Ásia? Vamos citar alguns aqui, Rogério Gomes, já que você esteve por lá, será que você encontrou algum altar e teve a curiosidade de entrar em algum templo daqueles? Eu teria, só para dar uma olhada, espiada. Qual deles? Quem são? Buda. Quem mais? Quem? E Confúcio. Vocês já ouviram falar do Hare Krishna? Um monte de caminhos. Hinduísmo, uma das religiões populosas na Ásia. Agora vamos pensar aqui, por que é importante entendermos que há um só Deus vivo e verdadeiro? Se você disser assim, olha, é porque os indígenas conseguem acessar a Deus por meio do sol. Os budistas, por meio da meditação. Tem até um nome para chegar num estágio. Nirvana. É por esse caminho. Não, é por esse caminho. Aí a palavra de Deus, que ela é um dos milagres da sua manifestação graciosa sobre os homens. Ele deixou essa palavra para nortear como ele deseja ser, vamos usar essa palavra bem atual, né? Acessado. Notem, quem já ouviu a expressão, qual que é a expressão que a sociedade tem quando tem muitas religiões assim no mesmo ambiente? E eles até falam assim, vamos orar aqui Aí já que eles não sabem a oração lá dos hinduístas, né? Falam assim, vamos fazer um Pai Nosso aqui, né? Vocês já viram isso? Vamos fazer um Pai Nosso. Então tá bom, Pai Nosso tá bom. Tá jóia. Se não partir para outra coisa, tá bom, Pai Nosso. A gente faz um Pai Nosso lá com a turma toda, não é assim? E aí de vez em quando alguém ainda levanta a mão e fala assim, não, porque o importante é que todos... muito bem. Todos os caminhos, Meire, levam a Deus. Aí você fala baixinho. Assinado Satanás essa frase. Porque Deus não é só o único e verdadeiro Deus. É o Deus que se revela nas Escrituras e Ele define como acessá-lo. Não é o homem que descobre como acessá-lo, é Ele que se revela como podemos ter acesso a Ele. Você quer ver? Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 3. Fala, Glaucio. Exato, para nós é assim, né?
exemplo, para o muçulmano, quem é o caminho a Alá? Não é o Maomé? Mas eles consideram aquilo como o quê? A verdade, Deus. Isso, o Hare Krishna lá é uma coisa misturada. As vacas andam nas ruas, animais sagrados. Agora eu quero perguntar um versículo muito difícil para vocês. O que Jesus disse quando ele lidou a respeito de verdade? O que ele disse? Muito bem, eu pensei em outro. Vocês foram mais rápidos que eu. Conhecereis e a verdade. Parece uma frase de Sócrates, Platão e Aristóteles. Cadê o Felipe? Ah, está lá fora. Está na biblioteca, deixa ele lá. Os filósofos diriam assim, nossa, que profundidade. Mas exato. Jesus foi no nível que qualquer era vai dizer, que frase é essa? Ele não deixou dúvidas. Ele disse, conhecereis. E ele responde, quem é a verdade? O Filho. Ele deixa claro, conhecereis a verdade, conhecereis Cristo Jesus. E verdadeiramente, vocês serão o quê? Livres do quê? Dos pressupostos filosóficos, humanistas, das falsas religiões que buscam a Deus. Porque, irmãos amados, o nosso Deus é um Deus que estabeleceu o caminho. E a partir do caminho que é estabelecido, qualquer outro é condenação. É condenação. Lembrei daquele livro do John Bunyan, pronúncia difícil, né? O peregrino, que ele faz aquele percurso, que ele tem um monte de propósito, mas ele tem que se manter firme no caminho. O caminho é Cristo. Vamos ver aqui em Gênesis. Quem chamou mais? Alguém chamou? Pode levantar a mão aí, tá? Ô, Luiz. É verdade. É interessante porque o coração do homem, algum dos reformadores dizia isso, né? Salvo engano foi Calvino. É uma fábrica de ídolos. O homem começou fazendo adoração a falsos deuses por meio de idolatria. O pressuposto filosófico de estabelecer como o próprio sentido mais meditativo do budismo, do próprio contexto dos asiáticos ali, que são muito da contemplação. Você pode pegar um contexto de carga filosófica, esses grandes pensadores, é outro tipo de idolatria. Tem uma outra roupagem, não tem a estátua de madeira, não é um objeto palpável, mas é uma idolatria no coração do homem que se revela pelos pensamentos e pelas falas. Você vê um desvirtuamento daquele que criou todas as coisas e que se revela por meio da sua palavra. E que isso faz toda a diferença. Porque, novamente, nós temos que citar a pergunta 90. É a 90, não foi hoje? Nem todos. A semente é o quê? Quantos são acessados pelas boas pregações bíblicas hoje pelo YouTube? Quem quiser. É a semente. Um evento daquele ontem aqui, todas escolhidas. Achei bonitinho lá a expressão. Amém. Mas difícil, né? Porque quando tem um grupo grande, Poliana, quando tem um grupo grande, Paulo, é difícil todo mundo ser os escolhidos.
Sabe por quê? Porque é um privilégio dado por Deus. Pode notar, num grande grupo, nem sempre tem aqueles que de fato amam a palavra de Deus. Receber a palavra de Deus, quantos, vamos utilizar a expressão da parábola, quantos locais foram perdidos a semente? Vários. Em qual que de fato ela foi recebida? Na terra? Boa, que significa que há sempre muitos falsos caminhos, falsos locais, que parece que recebeu, mas não receberam. Mas aquele que recebe, ela penetra, cria raízes e frutifica. Então a semente que é lançada, a palavra que é lançada é essa aqui, ó. Mas as pessoas vão dizer, mas você crê nessa revelação que Deus é o Deus vivo e poderoso? Aí você responde para ele, você acredita que eu creio? Aí ele responde para você, e eu não consigo? Ah, que dó, coitado. Meu pai, essa semana eu falei isso também já aqui, ou foi na quinta? Meu pai, eu achei bonitinho, ele falou assim, eu fiquei impressionado, saiu até lágrimas dos olhos dele. Ele falou assim, a mulher dizia assim, eu sou ateia. E eu vejo essas pessoas dizerem, eu conheci Deus, Deus se revelou a mim, e Ele fala comigo. E ela disse assim, eu queria, você acha que eu queria ser ateia? Eu queria ser igual ela, mas eu não consigo. Foi lá na quinta mesmo, né? Nós até citamos, né, Rogério? O Leandro Carnal, tem um dos homens mais inteligentes desse Brasil. Você para ouvir ele, você fala assim, meu Deus do céu. Esse homem não fala, ele canta, né? Uma coisa extraordinária. Ateu. Porque crer nessa revelação aqui é algo gracioso de Deus sobre alguns corações. Louvado seja Deus, você faz parte desse grupo? Louvado seja Deus. Então vamos ler lá em Gênesis capítulo 4, peço a ajuda de vocês agora. Só para vocês situarem aí. No capítulo 3 de Gênesis, no finalzinho aí, me ajudem a encontrar, Deus fala para Adão como ele deveria proceder dentro do jardim. Quem encontrou aí? Bateu o olho aí, achou? 3, finalzinho, 24. Não, ainda antes um pouquinho. Deixa eu pegar aqui, peraí. O 4 está aqui. Perdão, é o 2. Finalzinho do 2. Versículo 16. Vamos ler juntos? 2,16. E o Senhor, Deus, ordenou ao homem, de toda árvore você pode comer, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, você não deve... Vamos ler juntos? Porque no dia que dela comer, morrerá. O que é isso aqui? O que é esse texto? O que aponta esse texto? Esse texto aponta para a maneira que esse Deus que é vivo, poderoso, nós já falamos domingo passado alguns atributos, e único, como nós estamos falando hoje, ele se revela, mas ele se revela dando as instruções de como se relacionar com ele. Ele não é um Deus cor-de-rosa. Eu achei interessante um pregador. Ele não é um Deus Xuxa. Venha cá, turma de baixinhos. Façam o que quiserem. Vivam do jeito que quiserem. E no final, eu sou sempre a rainha dos baixinhos. Não é assim que a Xuxa falava? Estou antigo também, né? Lembro da Xuxa. A Xuxa caiu de moda faz uns 40 anos. Deus é um Deus que se revela de maneira objetiva. Existe a maneira de agradá-lo
E se existe a maneira de agradá-lo, existe a maneira de desagradá-lo. Então ele estabelece a maneira que nós podemos adorá-lo. Uma das coisas que hoje a igreja brasileira se perdeu é que a adoração é qualquer coisa. E não é assim. Você quer ver? Nós vamos trabalhar esses aspectos do culto. Porque aqui nós vamos agora adentrar um aspecto que, como Deus deseja ser adorado. Como é que eu pergunto para os irmãos? Como Deus queria ser adorado por Adão? Acolhendo a palavra e sendo obediente. A adoração, ela vai passar então, é o primeiro aspecto, nós vamos trabalhar a respeito do culto. Mas pastor, como assim culto? Nós estamos falando do Deus único. Esse Deus único, que é criador dos céus e da terra, ele se revelou a nós, para nós estarmos na sua presença, de modo que ele aceita o nosso culto. Ele estabelece esse meio. A palavra de Deus, ela é bem categórica. Ele faz isso porque quando o homem e a mulher faz isso, eles estão cobertos pela bênção de Deus. Você quer ver um exemplo? O jardim era bom ou era mal enquanto eles obedeciam a palavra de Deus? Era uma maravilha. Não tinha, na verdade, mal nenhum ali. Tanto é que quando eles deixaram de adorar a Deus da maneira que Deus estabeleceu, eles foram o quê? Expulsos. A adoração aqui, ela apresenta para nós um caminho. Qual era? Era só não desobedecer. Mas o homem foi lá e desobedeceu. Vamos ver agora a nova forma que Deus estabeleceu para adorá-lo? Capítulo 4 de Gênesis. Então a queda veio, mas Deus não desistiu. Olha que impressionante. Deus não desistiu de ser adorado pelos seus filhos. Porque ele podia ter falado assim, não deu certo o projeto, abandonar o projeto, larga Adão e a sua prole para lá. Podia ou não podia? Fez isso com os anjos, por que não ia fazer isso com Adão? Porque é um Deus, mais um atributo dele, misericordioso. Então lá, o texto diz, Adão teve relações com Eva, sua mulher, ela ficou grávida, deu à luz a Caim. Então ela disse, adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra o quê? Opa, palavra importante aí. Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Versículo 4, vamos juntos. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O que é isso aqui? Isso aqui é o novo modo de adoração. O primeiro modo era só fazer o quê? Não desobedecer. Mas houve o quê? A desobediência. E se houve a desobediência, agora Deus estabelece uma nova maneira de adoração. Pós-queda, agora não é somente não desobedecer. A partir da queda, a desobediência está onde? No coração do homem. Ele não precisa fazer mais nada, que ele já é desobediente. Vocês têm dúvidas? Eu trago Olívia aqui. Já começa cedo a manifestar. Engasgo, você não morria de medo quando você dá comidinha para sua filha, para ela não engasgar? A gente fica morrendo de medo, né? Eu não encontro. Eu falo, faz aí, Gisele. Fico apavorado. Aí ela descobriu que se ela fizer, a gente para de oferecer a colher. Aí a colher está aqui, ela já está engasgando já. Irmão desse. Por quê? Natureza, né?
A natureza lá em Adão devia ser, já abre a boca, vou mastigar devagarzinho, né? Assim, a natureza pecaminosa. Mas Deus estabeleceu um novo formato. Qual é o formato? Agora os homens, ensinado por quem isso? Por Deus, afinal de contas, eles são os filhos de Adão. Adão explicou, aconteceu a queda. Nós perdemos a oportunidade de vivermos em obediência. Agora nós somos desobedientes. Então tem uma maneira de agradar a Deus. A gente se apresenta diante dele e oferece sacrifícios em louvor e conclamando Deus que tenha misericórdia de nós. Começa aqui agora um enredo que a palavra de Deus vai apresentar, que nós fomos agraciados por Deus, Deus deixando o formato da adoração. Não é o homem que produz o que vai ter no culto. Presta atenção nessa frase. Não é o homem que produz o que vai ter no culto. É Deus que estabelece o que terá no culto. Diz amém, pelo amor de Deus mesmo. Senão um dia o cara falou que ele entrou com uma Harley Davidson no culto. Devia ser bem impressionar os jovens, né? Mas faz até mais. Onde o culto não é centrado em Deus, e sim centrado em quem? No homem. Deus estabeleceu, Adão, não faça isso. Se você fizer, tem a queda e você vai se afastar da minha presença. Aí Deus olhou com misericórdia e falou, você fez tudo errado, mas eu estabeleço nova maneira, haverá sacrifício. Alguns apontam aqui, é um texto polêmico, a gente pode depois um dia fazer uma exegese profunda, mas Abel sacrificou o quê? Um animal. E o animal sacrificado começa em Gênesis. O inocente sendo colocado no lugar do culpado. O sangue sendo derramado ali, foi derramado o sangue, passou aqui, vamos chamar aquela faca, cutelo? O cutelo. E tirou a vida daquele animal. E o sangue foi derramado. Não precisa ser muito profundo em teologia. Apontando para quem? Aquele que haveria de assumir na cruz do Calvário, como Cordeiro Santo de Deus, que retira o pecado do homem e do mundo. A palavra de Deus está dizendo, há uma maneira de conhecer esse Deus único, mas não é da maneira do homem, não é pela eloquência, não é pela capacidade intelectual. A pessoa pode ser maravilhosa, acabei de citar alguns desses homens aí, maravilhosos em pensamentos, em profundidade, mas se Deus não mostrar a maneira a eles fazem tudo errado. Eles acham que é pelas boas ações, eles acham que é simplesmente ter uma consciência tranquila, mas eles não praticam aquilo que Deus estabeleceu. Então vamos caminhar aqui, nós vamos ver alguns outros exemplos. Essa revelação agora, ela acontece de maneira progressiva. Nós estamos falando então a respeito de um Deus único, que estabelece um modo de adoração, ele estabelece como deve ser exaltado. Vamos lá para Êxodo. Se você observar, nós temos várias figuras ali em Êxodo, quando nós estamos vendo o texto pós-Egito. Eu não vou agora abrir alguns versículos, mas você, por exemplo, você tem a presença da arca e da mesa dos pães, nós vamos ver esses objetos, nós não vamos entrar hoje. Nós temos as lâmpadas apontando direção de Deus, nós temos os incensos eram apresentados. Vocês que estudaram Apocalipse de maneira exaustiva, o incenso ali que era queimado representava o quê? As orações. Nós temos vários simbolismos ali. O altar, havia um altar onde era colocado ali, havia até inclusive, eu sempre falo, a bacia do propiciatório, ela era na verdade um local onde o sumo sacerdote ali aspergia o sangue sobre aquela bacia. Sabe quantos capítulos Deus gastou, Irene, para explicar para o povo
como ele queria ser adorado? 40 capítulos. 40 capítulos, assim, ó, você faz assim, ó, um querubim de frente com o outro. Coloca uma tampa dessa maneira. E embaixo você vai colocar lá o maná, você vai fazer as bordas do tecido, o tecido separando essas coordenadas todinhas. 40 capítulos. É muito ou não é? É muita coisa. Fala, Paulo. Tinha um candelabro, tantas manifestações que Deus estabeleceu ali, porque Deus é caprichoso demais, né? Não, Deus estava estabelecendo a maneira que deveria e que desejava de adoração. Fala, divino. Elementos novos. Isso. Exato. Você quer ver já que você citou aí um aspecto divino, é possível que você que não é presbiteriano de muitos anos, eu estou pedindo para os diáconos fazer isso, se eles não estão fazendo isso, eles estão na verdade esquecendo, tá? Porque foi pedido. Quando começa o culto e tiver uma palavra de oração, o que é para fazer com os crentes, Marcos, lá fora? Deixar a porta bem fechadinha ali para eles. Era praticado isso lá em Coromandel, Márcio? Fala. Eu até chamo de... Tem umas IPB que parece mais, como é que eles chamam? Church. Não vou citar o nome não, fica bem longe, mas tá bom. Eu falo isso com dor no coração, Márcio. Eu fui uma vez... isso. Nós vamos ver aqui os elementos desse culto. Nós vamos ver esses elementos aqui. Eu pergunto para vocês, se o homem não é o centro do culto, o homem é o centro? Não, porque se for o centro, eu vou chegar hoje aqui, vou mudar, vou rasgar meu sermão, vou falar assim, vocês têm que olhar para mim e me obedecer. Vocês têm que fazer uma oferta especial na conta do pastor. Há sempre uma unção a mais, direto na conta do pastor. Eu vou rasgar a mensagem bíblica e colocar o pastor. Louvado seja Deus pela vida da Poliana. Nós estamos trabalhando aí com essa turma jovem, Poliana, porque os líderes de louvor nessas igrejas, eles são quase um popstar. Eles faltam fazer o passinho do Michael Jackson. Tem de tudo.
E o que é triste, Uli, é que o Márcio tocou um ponto que lá no seminário eu gostava dessa palavra, tinha um professor que usava muito, o ponto nevrálgico da coisa. Vai chegando perto, Márcio. Vai chegando perto, e quando a gente vê, está do nosso lado. E isso é triste, irmão, sabe por quê? Porque quem estabeleceu a liturgia, quem estabeleceu o modo de culto, foi o próprio Deus vivo. Onde nós vamos colocar esses elementos humanos no culto? Eu nunca me esqueço do Rogério Gomes, um dia falou assim para mim, pastor, eu ouvi as pregações lá e... puxa vida, não é possível que não teve um lá que falou, não, eu prego, eu vou estudar a Bíblia e vou chegar lá no domingo e prega a Bíblia. E olha que interessante, porque o Rogério Gomes já faz 30 anos que saiu de lá. Os que chegam, Rogério Gomes, não vou falar nome de placa não, contam a mesma coisa. Contam assim, a experiência do irmão lá na frente gastou 40 minutos. E a palavra de Deus foi citada, lida, exposta, só na hora que foi lida mesmo, porque depois foi o quê? Tem até uma brincadeira, como é que é? Vocês lembram? Leem, 3 aspectos. Eles leem o texto, saem do texto e nunca mais voltam para o texto. 3 pontos, bem presbiterianos os estudos. Você sabe, irmão, irmã, eu era neopentecostal, né? Eu já fui de igreja neopentecostal. O dia que eu entrei numa igreja presbiteriana, eu falei assim, nossa, eu estou entrando no freezer. Eliana, vou ter que usar essa expressão mais uma vez. A hora que eu olhei para o lado e falei assim, não tem ninguém passando debaixo do umbral da porta, e ninguém tacando pedra no gigante, eu comecei a olhar com mais atenção o que aquele homem lá estava ensinando. E quanto mais falava da palavra de Deus, menos eu olhava para ele e mais Deus falava comigo. A igreja brasileira, nós não estamos aqui como juízes, não, nós não somos, graças a Deus que não, mas nós somos aqueles que têm que apontar para aquela maneira que Deus estabeleceu. O culto não é o homem que o estabelece, o culto é Deus que estabelece, e nós temos que dizer com todo amor, mas irmão, aonde que está isso no culto bíblico? O povo de Israel fazia isso? Há pouco tempo, eu vou pegar leve, há pouco tempo parecia um pau de sebo pendurado numa igreja presbiteriana, tinha umas argolas, aí o povo faz assim, sabe? Não sei se vocês entenderam não. Eles fazem de tudo, pendurado na frente da igreja. E sabe o que me lembrou? A época que eu era neopentecostal, porque um dia eu visitei uma igreja que ela foi assim um culto do fogão. Conhece o culto do fogão? Era fogo, do início ao fim. Chegou na parte que o pastor ia pregar e falou, foi tão bom hoje que nem pregação vai ter, foi bênção, que Deus abençoe a sua vida, vai para a graça, vai debaixo da graça do Senhor. Eu fiquei tão triste, e eu era lá da turma do fogão, e eu comecei a pensar assim, tem alguma coisa errada nessa teologia, tem alguma coisa errada. E aí quando eu comecei, sabe o que eu comecei a fazer? Eu era jovenzinho, comecei a ler a Bíblia, Falei assim, eu não encontro essas coisas. E outra coisa extraordinária, quando é falado do texto bíblico, o meu coração se aquece. Eu não preciso de fogo estranho, fogo externo, de quem cai do lado, cai do outro. Eu preciso daquilo que a palavra de Deus está dizendo. Ela é suficiente. Então, vamos ver aqui alguns versículos. Gênesis 8, 20 e 21. Quem pode me ajudar? Para andarmos por causa do tempo, vai pegar aqui na tela, mas se você abre também, Gênesis 8, 20 e 21. Colocou na tela, você já lê para mim, por favor. E o 21. Importante, Noé está sendo agraciado, ele e a sua casa, acabou de escapar do quê?
do dilúvio. Ele sai da arca e a primeira coisa que ele faz é crente, um culto. Eu sou da época, eu sou presbiteriano já faz tempo, desde 2004. Eu sou da época que a turma falava assim, tem que ter um culto. Lá quando você também que eu mandei, Marcos, eu quero fazer um culto na minha casa. Quero fazer um culto, gratidão. Deus me deu uma promoção, já até rimou. Quero agradecer a Deus, meus filhos estão abertos para o evangelho. Havia muita procura. Hoje tem que ter, não é, Michele? Olha lá, a Michele em Belo Horizonte também era assim? O povo, não, fazer um culto lá na minha casa um dia. Vai se diminuindo, sabe por quê? Culto é uma coisa comum que a gente faz em qualquer hora, né? Que der certo, lá na igreja já tem muitos. Havia no coração do crente a alegria de reunir um povo e adorá-lo e bendizê-lo. Só não posso parar, que senão eu fico triste depois. Eliana, sabe como é que eu fiquei feliz com a igreja presbiteriana? Além da pregação da palavra de Deus, um presbítero que o Marcos Vinícius agora conhece, que é lá presbítero da Stephanie, o Enéas disse assim, Fábio, vem aqui na minha casa para a gente ouvir uma pregação. E eu era menino, 18 anos, e fui. Ele pegou um VHS, lembra da fita de vídeo? Botou lá, magrinho assim, pregando. Aí eu nunca tinha ouvido. E quem estava pregando no congresso de Guarapari, e eu vindo do fogão, gente, vocês têm que ter, né? Eu estava cheio de críticas. Pô, não levanta a mão, não canta assim, não pula, não tem unção nem óleo. Eu ficava assim, né? Aí botou a pregação lá, magrinho, novinho. Quem era? Hernandes Dias Lopes. E aí aquele homem pregou, não acabou a pregação, falou assim, eu quero ser frio igual esse homem aí. Porque eu vi a manifestação viva do poder de Deus por meio da pregação da palavra. A igreja presbiteriana, louvado seja Deus, e eu não tenho dúvidas disso, do ano 2000 para cá, foi visitado pelo poder de Deus. E sabe como? Por meio da exposição fiel das Escrituras. O povo se aqueceu, o povo encontrou alimento, o povo buscou e encontrou alimento. Porque também a década de 60 e 70, o que tinha também de gente acadêmico e pouca vida de fato piedosa era aos montes. Nós temos vários aspectos, mas eu quero destacar a importância da centralidade das Escrituras. Então vamos lá. A Noé adorou a Deus levantando um altar. Olha só o que ele levantou: altar. Altar é local de dizer, nós o adoramos, Senhor. E nós vamos entrar para o segundo aspecto. Nós o adoramos e nós suplicamos perdão pelos nossos pecados. Então vamos lá, 2 aspectos do culto: adoração, confissão. Vocês não falaram, vocês não vão decorar nunca. Adoração, confissão. Eu adoro porque, Senhor, obrigado. Quem me trouxe aqui foi o Senhor. A força que eu tive para vir no culto, para estar aqui. Uma noite difícil hoje, Gisele nem veio, viu? Ora por nós. 7 vezes acordando madrugada não é fácil, não. É graça de Deus que nos traz aqui. Foi Deus que trabalhou no nosso coração para estarmos aqui. Adoramos a Deus. E ao mesmo tempo que adoramos, aí já fazemos uma análise. Senhor, eu te adoro e eu sou tão pecador. Você quer ver o texto bíblico? Vamos lá. Antes de passarmos para a confissão, abra o Salmo 93. Olha que lindo. Salmo 93. Vamos juntos aqui. Salmo 93. Diz assim: reina o Senhor. Ele se revestiu de majestade. O Senhor se revestiu de poder e se cingiu. Ele fez o quê? Firmou o mundo. Que a ordem dele, fica aí. Colocou as leis físicas e falou, fica aí. E diz a palavra de Deus:
que não vacila. O seu trono está firme desde a antiguidade. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor. Levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Esse é o Deus que você adora? Esse é o Deus digno de toda adoração e louvor. A palavra de Deus nos aponta, esse culto, ele é centrado em Deus. Como pode alguém vir aqui assumir o púlpito e contar vantagens do que ele faz, do que ele vai fazer? A gente sempre diz assim, a gente conta uma coisa boa da gente e louvado seja Deus porque Deus tem feito, amém? A gente era tão indiferente a Deus, na verdade. A gente tem que contar para as pessoas assim. Conta as coisas boas. Mas sempre coloca o holofote, não é em você, é no Senhor Deus da sua vida. As coisas boas, alguém já disse isso, né? As coisas boas que é visto em você é quem? É quem? É Deus. E as coisas ruins? É você mesmo, é sua mesmo. Fica tranquilo que é sua. Nem diabo é sua mesmo. Você é corrupto, você é orgulhoso, eu também. Mas e que maravilhoso saber que Deus nos chama a colocar todo o holofote ao Senhor. Toda adoração ao Senhor. Parece bobo, irmãos, mas, por exemplo, um local que você chega para adorar, onde a primeira coisa que é falado é a respeito da que está te faltando em Paulinho. Deve ser que está faltando alguma coisa lá. O que está te faltando, Eduardo? Eu vim com meus carnês. Antigamente tinha carnê, hoje nem carnê, né? Hoje tem aquele maldito cartão, está aqui, pendurado aqui. Vamos fazer uma oração forte para que esse cartão derreta esse ano. Primeira coisa do ato do culto é assim, vamos fazer a primeira oração. A primeira oração, cartão para acabar, vencer fatura e conseguir pagar. Segunda oração, prosperidade na vida profissional. Quem que não precisa, Camila? Eu comecei a orar para Deus dar aquele homem de coração bom e vender aquela loja para você, viu? Mas nós não fazemos isso no culto. Pode fazer um momento de culto de intercessão? Pode, mas não é o centro do culto, porque você não é o centro do culto, eu não sou o centro do culto, é o nosso Deus da palavra que se revela. Vocês não têm noção do que é isso? Pessoas que constroem, se eu tivesse 1 milhão, 1 milhão é pouco, pobre, 10 milhões, Rogério, hoje, a gente vai fazer um negócio diferente aqui nessa região aqui. Em 3 anos, ninguém nem ia me reconhecer mais. Mas seu pastor que tem 5.000 membros, a igreja deles lá tem de tudo, é uma estrutura extraordinária. E o povo lá, cheio. Olha o estacionamento dos carros. Jaguar. Ele não vai fazer igreja para pobre, não. Vai fazer coisa para rico. Ia ter só quase importado. Aí o cara para o seu carrinho lá 1.0, igual o meu, olha do lado, importar. Não fica com um pensamento. Deus pode, por meio de uma oração aqui no culto, te dar também. É triste, irmãos. Mas tem pessoas que estão hoje, domingo, é o dia do Senhor e também o dia da idolatria. Hoje tem gente sendo convidado para um culto assim, vamos lá fulano, a sua empresa está quebrada mesmo, vamos lá, você pode de repente mudar de vida. E o que Deus está chamando no dia do Senhor, sempre foi para o povo de Israel, se arrependam dos seus pecados. E essa pregação não está em púlpitos gigantes, poderosos nos nossos dias. Que tristeza. E tem que falar também, Márcio, até a oração de confissão foi tirada dos cultos presbiterianos em muitos lugares.
O povo parece que já chegou, todo mundo já tinha orado 3 horas em casa, chegou no culto, todo mundo dobrou o joelho na igreja, chegou, chorou, porque eles têm o culto, já começa a música, prega, vai embora, e ninguém nem falou de pecados. Tristeza, porque a palavra de Deus ela aponta para essa relação onde a confissão, ela é passo do culto a Deus. Quer ver? Abra a sua Bíblia. Quem chamou? Fala, Luiz. Uhum. Aham. Uhum. Uhum. É. E uma coisa também, né, Luiz? É porque eles pegam esse texto e aí eu novamente vou voltar o carro, não tem jeito, tá? Porque a minha cunhada, né, gente próxima, que ouviu isso numa igreja dessas assim, que o carro era muito importado, muito diferente, e no culto o pastor disse assim, ó, você não fica com um pensamento, não, ele tem um carrão desse, eu não tenho, né? Você ora e decreta, Senhor, o Senhor pode me dar esse carro. Eu queria falar isso para vocês, viu? Queria muito. Mas Deus não me garante que Ele vai dar carro para ninguém. Exato. Ter o melhor dessa terra, olha, não sei de vocês, mas cada vez mais com uma bebezinha, eu falo, Senhor, nos dê saúde, para poder te cultuar, para estar com os meus irmãos. Nós fomos na conferência, 3.000 pessoas. O povo, se você for perguntar para todo mundo, quer botar um plástico bolha na menina. Se respirar, ela já fica doente. Oh, Senhor, é tão bom estar numa conferência dessa. Guarde ela de todo mal, mas nós vamos na fé. E louvado seja Deus, não ficou doente. Sabe por quê? Esse melhor é Deus cuidando de nós em detalhes que nós hoje, numa sociedade materialista, ela é sempre trocado, colocando um holofote naquilo que são posses. Vai ter com a formiga, sociedade brasileira. Porque hoje as bets, né? As bets estão tomando conta. Todo mundo quer fazer uma fezinha para multiplicar 1.000 em 10.000. Vai trabalhar a sociedade. E sabe o que aconteceu? A igreja tem adentrado nesse projeto humano, carnal e demoníaco. Isso é só um dos aspectos, né, Luiz? Muito bem citado. Vamos ler aqui alguns aspectos que eu tinha separado, só para vocês verem. O texto nosso vai ser 2 Crônicas 6, 21. Eu também vou abrir lá aqui para a gente ler juntos. 2 Crônicas. Olha só o que é dito aqui, capítulo 6 de 2 Crônicas. Aqui é um momento onde Salomão constrói o templo, e Deus aprovou, Salomão está num período bom, olha a oração que Salomão faz, capítulo 6, versículo 21, diz assim, ouve, pois, Senhor, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, quando o quê? Orarem neste lugar, ouve do lugar da tua habitação, dos céus, ouve o quê? Qual que é a última palavra? Perdoa. Deus estabeleceu o meio. Deus estabeleceu que não era para desobedecer, o homem desobedeceu. Agora, após queda, nós temos que apresentar altar diante de Deus. O que é o altar? Nesse tempo aqui, eles apresentavam um local consagrado. Aqui já é o local do templo. Davi queria construir o templo, lembram disso? Só que Salomão, que foi o filho de Davi, que construiu.
E agora Salomão, entendendo todos os aspectos do culto, ele ora e diz assim: Senhor, abençoe a tua nação, abençoa-nos aqui, para que nesse lugar aqui, quando nós orarmos, clamando por perdão. Olha só o texto, verso 22. Se alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar, neste templo, ouve tu desde os céus, e age e julga os teus servos, dando a paga ao ímpio, fazendo com que pague por seus atos, e justificando o justo, e lhe retribuíres segundo a sua justiça. Verso 24, quando o teu povo de Israel for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, e se converter, e confessar o teu nome, orar e suplicar diante de ti nesse templo, ouve tu desde os céus, perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que deste a eles e aos seus pais. Olha aqui o princípio de culto. Você chega, você tem um altar. O altar ele apontava para a submissão, o altar apontava para a adoração. Noé apresentou, e Deus, animais limpos, Deus respirou aquele aroma. Deus se agradou da ação de Noé, e nós temos também o altar para apresentar as nossas faltas. Pecamos contra o Senhor. Fomos para a batalha e tomamos um couro. O que Salomão está dizendo? Se o povo voltar aqui e disser: pecamos, fomos sem a tua direção, perdoa-nos, o que Deus faria então? Iria abençoá-los, porque a bênção do perdão seria sobre eles. Eu não quero que você comece a semana de maneira diferente. Eu desejo que você comece a sua semana assim: Senhor, essa semana eu pequei contra o Senhor, eu entristeci o teu coração, mas a tua palavra me garante que se hoje, domingo, dia do Senhor, que preparou para mim, eu apresentar o meu coração diante do Senhor, a minha segunda-feira, a minha semana será debaixo da tua graça, da tua paz. Está cheio de pessoas que vão para as clínicas, que vão para os shoppings, porque eles têm muito também, encontrar subterfúgios para a alma. Eles estão angustiados, eles estão apavorados, e pensar que o que lhes falta é confessar os seus pecados diante de um Deus santo e dizer: Senhor, ajude-me como pobre pecador. E levantar restaurado, levantar com o coração perdoado e dizer: agora eu tenho paz para poder enfrentar os desafios da minha casa, do meu trabalho, porque o Senhor me trouxe a tua paz. Essa é a maior dádiva que um homem pode ter, uma mulher pode ter. E a palavra de Deus está dizendo: esses são os elementos do culto, elementos que a palavra de Deus aponta. Deus é um Deus altíssimo. Depois você lê na sua casa Salmo 97, 9. Deus é um Deus altíssimo. Deus é um Deus santo. Salmo 96, 9. Deus é um Deus que vê. Agar estava sofrendo no deserto, parecia que ela ia morrer. De repente, Agar não era a mulher legítima de Abraão, mas Deus socorreu Agar, cuidou de Ismael, e ela diz: tu és o Deus que vê. Esses atributos de Deus são revelados na sua palavra. Para quê? Para que nós o adoremos. E sem inventar elementos, confessamos os nossos pecados diante do Senhor, confessamos que precisamos dele. E para terminar, o último aspecto: precisamos da sua palavra. Deuteronômio capítulo 31, versículo 9. Para nós encerrarmos, nós vamos terminar com esse aspecto e essa base sólida do culto: adoração, confissão, palavra, para adorar, bem dizer e ser fortalecido por esse Deus único, poderoso. Deuteronômio 31, vou ler aqui rapidamente, versículo 9. Moisés escreveu esta lei
Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e todos os anciãos de Israel. Versículo posterior. Moisés lhes deu a seguinte ordem: ao final de cada 7 anos, precisamente no ano do perdão das dívidas, da festa dos tabernáculos, quando todo Israel se apresentar diante do Senhor, seu Deus, no lugar que este escolher, vocês devem ler o quê? Esta lei diante de todo Israel. Sabe como é que foi escrita essa lei? Qual folha que eles fizeram, Moisés escreveu? Pedra. Eles não tinham a Bíblia igual as nossas hoje, preta, vermelha, verde, tudo quanto é cor. Eles não tinham no celular como nós temos. Moisés escreveu na pedra e disse assim o Senhor: quando vocês se reunirem, é uma reunião solene, a festa dos tabernáculos, cada 7 anos, vai ler a palavra de Deus, escrita em pedras, para o povo. Quer ver mais? Abra sua Bíblia aí comigo, 2 Crônicas 34, 30. Quem pode ler, por favor, para mim? Isto. Ali a passagem a respeito do rei Ezequias. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança. Eu não citei, mas eu tenho que voltar, porque eu tinha separado essa parte aqui para vocês, para nós. Aqui em Deuteronômio capítulo 31, o versículo 10 diz assim, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 10. Ali que o Marquinhos leu é o rei Ezequias. Sabe o que estava perdido dentro do templo? O que eles perderam dentro do templo? Vocês lembram? Perderam a palavra de Deus. Nossa, que coisa conhecida, que interessante. Parece que essa coisa assim, parece que esse povo herético é de hoje, né? Até no povo de Israel, que era nomenclatura povo de Israel, tinha essa banalização da palavra. Só que também Deus vinha e repreendia eles de maneira severa, eram levados para o cativeiro, sofriam, porque tinham esquecido a palavra do Senhor. Aqui em Deuteronômio capítulo 31, versículo 10, diz assim, ao final de cada 7 anos, precisamente no ano do perdão das dívidas, a festa do tabernáculo, versículo 11, quando todo Israel se apresentar diante do Senhor seu Deus, no lugar que este escolher, quem que escolhe? Deus. Uma coisa que eles faziam com o tabernáculo. Vocês lembram qual é a diferença do tabernáculo para o templo? Muito bem, o tabernáculo é móvel, o templo fixo. O tabernáculo, eles estavam peregrinando pelo deserto. Aonde deveria ficar o tabernáculo? Muito bem, mas mais. No meio das tendas. Tudo era construído de maneira que a centralidade do acampamento era onde estava o tabernáculo. Deus que dava a coordenada. Deus falou assim, ó, a tenda da tribo tal, que vai ficar com o estandarte tal, fica do lado direito, do lado esquerdo. E a centralidade do culto. Centralidade do culto. E eu termino aqui. A palavra de Deus diz assim, versículo 12. Isso aqui é importantíssimo. Reúnam o povo. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Quem que é para chamar? O povo? Quem mais? Que se encontram na cidade onde vocês moram. E que ouçam. O que mais? Opa! Quem já viu, quem já participou de homilia católica romana? Quem já foi numa missa em latim? Nunca? Já foi, Marcos? Aí os mais experientes lembram. A palavra de Deus,
Eu vou fazer uma pergunta agora, né? Essa aqui eu vou quebrar. Vai cair a internet agora aí, Luciano. Segura, hein? Segura ela aí. Quem já foi na igreja que não é o reino de Deus, mas ela se intitula? Vocês não levantam a mão, não, que eu sei, hein? Lá não se explica. Lá não se fala deste livro. Lá não expõe este livro. E por causa disso, não se cumpre o terceiro elemento do culto, a exposição da palavra de Deus. Não é somente ouvir, é o quê? Aprender. E eu pergunto para vocês, quem tem menino aqui ainda? Só os lá de cá, só o pequeno grupo da quinta-feira, viu, Rogério? Vai ter menino lá longe. O seu menino gosta de comer brócolis, né? Gosta? A Isabel, desde novinha, já comia brócolis. Eu sempre soube que ela é uma eleita de Deus, né? O seu menino gosta de acordar na segunda-feira e ir para a escola? Gosta? O Jonathan gosta, não? Não gosta, às vezes, né? Você já percebeu que a palavra de Deus aponta aqui? A palavra de Deus é para ser ensinada de criança. Os nossos filhos não querem ouvir a palavra de Deus, porque faz parte da natureza deles, nossa, pecaminosa. Mas dá uma tela para eles. Nós não transmitimos só o que gostamos. Eles vão aprender a amar a Deus por meio do ensino da palavra. Nós temos que expor os nossos filhos diante da palavra, para que eles absorvam a palavra. Eu acho interessante, algumas igrejas não fazem separação das crianças. Eu admiro. Porque eles entendem. Na escola eles vão com 6 anos. Com 7 eles já estão falando palavrão. Por que? Nem isso tudo, né? Você já pega uns menininhos e fala, o que é isso, menino? Por quê? Porque o coração deles, se está aberto para o mundo, é Deus dizendo, reúna os homens, as mulheres. Se tem um estrangeiro no meio de vocês, não era só para o povo dizer, eles querem receber? Recebam, mas ensine as crianças desde pequenininhos a ouvir a palavra. Eles vão ficar bicudos, eles vão ficar achando ruim, mas até o dia que eles vão falar, eu aprendi a amar a palavra de Deus desde criança. Vamos orar? Vamos terminar. Estendi, mas eu precisava falar isso, viu, irmãos? Nós precisamos da centralidade do culto. Eu estou preocupado, acho que alguns irmãos ao longo dos anos na IPB têm se preocupado. Nós não somos melhores, não, nós somos miseráveis pecadores. E eu falo isso com todo amor e carinho, mas eu gostaria muito que você soubesse que o culto não é nós que inventamos. Não é nós que estabelecemos. O que nós podemos fazer no culto de diferente? Não tem nada diferente. Já tem mais de 2.000, 3.000 anos escrito o que é o culto a Deus. E louvado seja Deus por isso. Faz uma oração curta, Marquinhos, mas ora por nós.